Olá, olá, queridos alunos! Então, galera, estamos aqui na nossa aula 19, chegando à reta final da nossa disciplina. E hoje a nossa temática, ela vem com uma carga bastante importante, que é a leitura que nós temos que fazer da violência, né? A sociedade brasileira, a sociedade em todos os lugares do mundo, vivenciam esse fenômeno, né? Um fenômeno que não é um fenômeno só de um lugar específico, né? É um fenômeno que atinge várias sociedades, né? Que atinge vários lugares, vários contextos históricos, várias pessoas, povos e culturas. Então, hoje a gente vai entender um pouco desse fenômeno que a gente na sociologia chama de fato social, e esse fato social ele está presente em todas as sociedades, em todos os tempos e também em todas as culturas. Então, o nosso assunto de hoje é violência. Vamos aqui para a tela, então, para a gente conhecer quais são esses assuntos que nós vamos tratar no dia de hoje, na nossa aulinha de hoje, né? Bom, o que é violência e violência em foco? A gente vai trazer alguns dados para vocês, mostrando como a violência se manifesta no Brasil em diferentes maneiras, em diferentes formas, em diferentes grupos sociais, né? Bom, a gente começa falando do que é a violência, como é que ela é percebida, sentida, de que forma a violência pode alcançar as pessoas. Existe só um tipo de violência ou existem vários tipos de violência? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, gente. Bom, eu trouxe aqui um folder, né, de uma campanha, e dentre várias campanhas que são feitas no Brasil relacionados à violência, né? Aqui fala da violência doméstica, a violência geralmente que alcança as mulheres, né? E são campanhas governamentais com foco em buscar reduzir os números de violência, né? Através de políticas públicas, através de campanhas, conscientizações, mas também entre a parte jurídica, entre a parte policial nessas questões aí, né? Bom, você sabia, gente, que existem vários diferentes tipos de definições de violência? Vocês sabiam que existem diversas formas da violência ser sentida, diversas formas da violência se manifestar na sociedade? Sabiam disso? Então, se você não sabia, presta atenção que você vai saber agora. O que isso tem a ver com as várias maneiras que a gente vê essas notícias aparecendo na TV, na internet, e às vezes até nos chocam, né? Bom, a gente começa com um termo geral. O que é a violência? A violência é uma palavra que vem do latim, que tem também relacionada, né? O caráter violento ou bravo, né? Ou ainda o uso de uma força. E o verbo violares significa tratar com violência, profanar, transgredir, referindo-se a vis, né? Isso é uma força, vigor, potência ou ainda uma força em ação. Então, a violência é uma força em ação, né? E é um recurso de um corpo para exercer a sua força e, portanto, a potência. Então, a violência, nesse caso, a gente está vendo que é uma força, tem um valor, é uma força vital que é empregada sobre uma pessoa ou sobre um grupo ou sobre, né, uma cultura. Existe uma violência que pode se dizer uma violência cultural? Existe, gente. Mas calma que a gente ainda está começando esse papo, então a gente não vou dar spoiler ainda não. Mas na frente a gente vai tratar melhor sobre isso, tá? Então a violência ela tem um caráter bastante forte, porque ela vai utilizar dessa força para empregar, né, uma dor em alguém. Muito bem, então, gente, essa força vital, essa força que se exerce contra o outro, contra um grupo, contra uma cultura, ela é também, né, um fenômeno violento. Então, a gente tem aqui, ó, na Organização Mundial da Saúde, também define a violência como a imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis. Então, a violência ela pode ser evitável, né? É diferente de outros tipos de situações em que não é evitável, né? Então, a violência ela tem um caráter intencional.
o que eu vou falar mais à frente, daqui a pouco, exatamente sobre essa intencionalidade da ação, tá? Então, a imposição desse grau, ela vai gerar dor e sofrimento. Então, a violência, basicamente, ela está relacionada a essas duas palavras aqui, ó, dor e sofrimento, tá? Já a partir da ideia do Norberto Bobbio, que também é da área das ciências sociais, né? Ele diz que violência, ela se entende-se como uma intervenção física de um indivíduo ou um grupo, ou também contra si mesmo. Então, eu ou meu grupo pode exercer atos violentos contra outro grupo, contra uma pessoa, ou uma pessoa contra si mesmo. Então, existem várias maneiras diferentes de se empregar a violência. Uma coisa interessante é que aqui o Bobbio ele destaca a intervenção física, como se a violência fosse apenas, né, um fenômeno físico, onde as pessoas, né, vão sentir a dor física. Mas outros teóricos, outros estudiosos, eles vão demonstrar que a violência não é só física, ela pode ser de outras formas. Mas aí mais à frente na nossa aula a gente vai falando mais sobre isso, tá bom? E o que pode ser diferente quando a gente fala de violência? Porque a gente pode questionar várias situações e dizer assim, mas professora, se a gente for partir da dor e sofrimento, existem várias formas, né, onde é empregada dor e sofrimento, de certa forma, e a gente pode dizer que isso é uma violência? Aí é que eu vou falar para vocês uma linguagem bem das ciências sociais e da psicologia, que é depende. Depende, gente, depende de uma série de coisas. Quer um exemplo de como a palavra depende é muito utilizada e sinaliza isso? Uma cirurgia, tá? Uma cirurgia. A intervenção de um médico cirurgião pode causar dor na pessoa? Pode. Provavelmente vai causar dor, né? Vai causar sofrimento? Talvez sim, né? Mas o objetivo daquele médico naquele momento não é causar dor e sofrimento, e sim, através daquela intervenção cirúrgica, salvar aquela vida. Por exemplo, a pessoa se acidentou, quebrou a perna, chega no hospital, o médico vai ter que fazer uma intervenção, provavelmente por uma cirurgia. Ele já está ali todo dolorido. Então, o que vai ser uma dor a mais, né? Então, o cirurgião, nesse momento, ele não é um violentador, ele está buscando, né, ajudar aquela pessoa. E uma cirurgia, a gente sabe que dói. Quem já passou por cirurgia aí? Pergunta aí para o seu colega, você já passou por uma cirurgia, né? Eu acho que a cirurgia mais complexa que eu já passei na minha vida foi uma cesárea, que dói pra caramba, viu, gente? Inclusive. Mas a cirurgia, ela salva muitas vidas também. Ela dói, mas ela também salva muitas vidas. Então, nesse caso, a intencionalidade dessa ação é que demonstra se o ato é violento ou não. Então, o cirurgião ali, ele não está com a intenção de causar dor na pessoa, ele está com a intenção de salvar a vida. É diferente de uma pessoa que tortura outras pessoas. O torturador, geralmente ele está ali com a intenção de causar a dor, né, gratuitamente. Então é diferente. Entenderam isso? Agora conseguem entender, por exemplo, um socorrista. A pessoa ali sofreu um acidente, chega um socorrista para ajudar. Às vezes ele vai ter que fazer uma manobra que vai doer, né? Mas a intenção dele não é causar dor naquela hora, ele quer salvar aquela vida. Quando você leva o seu filho para tomar vacina, você, de certa forma, vai causar dor, né? Porque a vacina, ela dói na criança, em qualquer pessoa, em adulto também. Mas o teu objetivo ali não é causar dor, é salvar aquela vida, é impedir que ela pegue uma doença, que ela pegue um vírus, alguma coisa assim, que pode chegar, né, até a comprometer a sua vida. Então, essa é a questão da violência, é intencionalidade, tá?
Então, a violência, a gente partindo dessa premissa, que a violência é a intencionalidade da ação que causa dor, ela vai exercer, né, vários tipos de situações, ela vai exercer dor, sofrimento, né? Ela pode causar resistência, pode manipular, imobilizar o corpo e a mente da pessoa que recebe essa violência, né? Então, há várias formas, né? Deixa marcas. A violência, geralmente, ela deixa muitas marcas. E, principalmente, nesse caso, eu trouxe um outro folder aqui, que é da violência infantil, né? A violência contra as crianças. Geralmente, as crianças que sofrem violência, elas ficam com marcas na sua vida para todo sempre, enquanto ela, né? E às vezes precisa de tratamento, terapia. Às vezes a gente não entende o que acontece com o adulto que tem aquele comportamento violento. E muitas vezes aquele adulto que tem um comportamento violento, ele sofreu violência na infância. Porque os primeiros anos da nossa vida, eles marcam toda a questão emocional que a gente vai viver no futuro. Por isso é tão importante, né, a gente falar de violência nesse momento da vida. É tão importante a gente falar de uma vida com qualidade, principalmente nesses primeiros anos, que é onde a gente forma nosso caráter, as nossas emoções, onde a gente vai aprender, né, o que pode, o que não pode. Então, essa violência, esse caráter violento, que se manifesta ainda na nossa primeira infância, ela realmente vai nos marcar para todo sempre, né? Então, essa é uma questão muito, muito sutil e também muito séria quando a gente fala desse assunto, né? Então, a OMS, que é o órgão, né, que trabalha a questão da saúde no âmbito mundial, ela vai propor alguns tipos de violência para poder indicar, né, maneiras de identificar essas violências e também de tratar essas violências e, de repente, de encaminhar essas pessoas para alguns órgãos que possam ajudar. Então, eu trouxe alguns tipos aqui, tá, para a gente discutir. E vocês também podem discutir entre vocês, professores e alunos, podem fazer roda de conversa, porque eu acredito que é um assunto que vai gerar também questões para vocês aí na sala de aula, para vocês discutirem, para vocês socializarem, né? De repente, essas rodas de conversa ajudem vocês também a se colocarem diante dessas situações, né? Bom, um dos tipos de violência que a OMS coloca, né, é a violência auto-infligida. O que é a violência auto-infligida? São violências que a pessoa comete contra si mesma. São violências que as pessoas sofrem algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento, em que elas procuram uma forma de se auto-punir, sabe? De se auto-mutilar. Infelizmente, entre os jovens e adolescentes, esse tipo de violência é muito comum. Eu, enquanto professora, quando trabalhei no presencial, eu tive situações de alunos meus que tinham esse comportamento, que é um comportamento de violentar a si mesmo, de se machucar, né? Então, isso pode acarretar em várias situações, os comportamentos autoabusivos, automutilação e até suicídios, dependendo da gravidade da situação, né? Então, é uma violência que muitas vezes está relacionada a uma doença psíquica, a um sofrimento daquele indivíduo. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer, é porque ele está sofrendo de alguma forma e é uma maneira, às vezes, de chamar atenção, às vezes é uma maneira de pedir ajuda porque não consegue dizer o que está sentindo. Então, essa é uma das maneiras também de violência, tá? Também tem a violência interpessoal, que é a violência que é provocada dentro das relações pessoais, então pode estar no meio familiar, né? Pessoas próximas, amigos, parceiros íntimos, esposa, namorado, né? Pode acontecer o abuso infantil, violência contra os idosos e violência contra as mulheres, né?
Um dado interessante sobre isso é que, na grande maioria das vezes, a violência que ocorre no ambiente familiar, como violência infantil, né, abuso, estupros e violência contra as mulheres, geralmente são provocadas por pessoas próximas à vítima. E quando eu digo próximas à vítima, eu estou falando próximas em relação à própria afetividade. Pode ser um tio, uma tia, um sobrinho, um primo, um pai, um padrasto, sabe? Então, por isso é tão difícil falar desse tipo de ação de violência, porque ela traz uma carga afetiva e emocional muito complicada, é muito complexo, né? Bom, e aí nós temos outro aqui, violência coletiva. A violência coletiva, ela vai atingir vários âmbitos da vida da pessoa. Ela vai atingir os âmbitos econômicos e culturais, né, sociais, e também tem a ver com os ganhos materiais, né? Negar o direito às pessoas, negar o acesso, por exemplo, ao SUS, negar uma cirurgia, negar um atendimento médico por conta, por exemplo, de dinheiro, e criar segmentações econômicas, ou seja, quem é muito rico vai para o Albert Einstein e os pobres ficam no chão que não tem nem maca para eles. Isso a gente chama de violência coletiva, tá? Ou violência estrutural ou violência institucional. Isso também é um tipo de violência muito comum, né? Quando a gente vai nos hospitais públicos, por exemplo, a gente vê o caos ali, né? E ali é um lugar onde se manifesta esse tipo de violência. Não tem remédio para todo mundo, não tem atendimento médico para todos, pessoas jogadas no chão, pessoas sem atendimento, pessoas sofrendo, porque, né, a própria organização da sociedade, dos governos, do Estado, não consegue atender aqueles indivíduos, que basicamente têm o direito a esses atendimentos, né? Então, esse também é um tipo de violência, tá certo? Então, no âmbito social, essas violências elas podem indicar a existência de agendas sociais, como, por exemplo, os crimes de ódio, tá? A gente tem vivido, por exemplo, alguns dias, nesses dias atuais, o renascimento, né, de um fascismo que vem se organizando em grupos, né? Ultimamente a gente tem tido uma violência muito grande em relação à intolerâncias de várias formas. E essas intolerâncias estão levando os jovens a se organizarem em pequenos grupos, né? Até as pessoas têm procurado já demonstrar a existência de alguns grupos neonazistas, células neonazistas, algumas coisas assim, e que buscam a violência, né, como manifestação da sua força. Então, são grupos xenófobos, grupos preconceituosos, racistas, machistas, né? E que não é só aqui no Brasil que isso tem acontecido. Em muitos países da Europa tem renascido esse tipo de situação que tinha se vivido lá no século XX. E agora no século XXI voltou, principalmente esse preconceito contra os imigrantes. Isso eu estou falando do cenário europeu, né? O preconceito contra imigrantes negros, latinos, imigrantes árabes, né? Que vêm de países árabes, imigrantes de outras religiões que trazem, né, outras religiões. Então, tudo isso tem indicado algo que está errado na sociedade, um aumento no número de violência, né? Bom, e aí algumas leituras sociológicas, elas são importantes para a gente entender isso, tá? Segundo a Zalois, ela traz muitas leituras interessantes e ela é da área de ciências sociais também, tá? Ela diz que a tendência de explicar a violência a partir da pobreza, da desigualdade, da legitimidade do uso da violência para combater a violência, entre outros, dificultam a compreensão dessa questão e das interrelações, interconexões, dos diversos tipos de conflitos, né, que afloram nas esferas sociais, políticas, econômicas, religiosas e culturais. E a explicação reducionista, gente, impede que se pense em políticas públicas mais adequadas e eficientes para superar esse conflito. O que a Zalois está dizendo para a gente aqui?
que não é só violência causada por um cenário de pobreza. A gente tem a pobreza, que é uma tônica nessa questão, porque a gente está falando o quê? De um alto índice de violência em favelas, por exemplo. Acontece, mas ela não é a única razão, não é o único motivador para que essas violências aconteçam. Foi o que eu acabei de dizer. A Europa tem um outro cenário, né? Então, eles têm um cenário de conflito interétnico, que de um lado, grupos que não aceitam o diferente, que não aceitam pessoas no seu território que não sejam eles, os brancos, europeus, enfim. Do outro, nós temos imigrantes vindo de toda a parte ali da África, Ásia, aqui da nossa área, aqui da América do Sul, né? E pessoas de várias culturas diferentes. Aí chega, né? A gente tem relatos de mortes de pessoas que tentam atravessar o oceano desesperadas para sair do seu país, que estão em guerra, enfim, uma série de coisas. E quando chega na Europa, começa um outro problema, que é a aceitação. Ninguém quer imigrantes no seu país. Essa é a grande situação. Então, não é só a questão do dinheiro, da pobreza, da falta de recursos. Ela também está relacionada com questões culturais, ela também está relacionada com questões religiosas, né? Então, a gente tem uma série de como é que a gente pode falar, o sociólogo adora falar essa palavra, as complexidades que envolvem esse problema, que vão desde a pobreza, miséria, crises geopolíticas, religião, né, cultura. Então, a violência ela está entre esses eixos que vão, né, trazendo, os conflitos vão ficando cada vez maiores. E esses dias eu estava assistindo uma série que falava de um personagem, como se fosse um documentário, que esse personagem se vestiu de Hitler, olha só, olha o teste que ele fez, a gente chama de laboratório social. Ele se vestiu de Hitler. Todo mundo sabe, quando você vê uma pessoa, né, que se caracteriza como Hitler, é reconhecida em qualquer lugar. E aí ele foi na rua, ele estava na Alemanha, e ele saiu na rua entrevistando as pessoas vestidas de Hitler. E ele começou a perguntar para as pessoas o que elas achavam das migrações de outros países, se elas achavam aquilo bom. E o pessoal começou a falar, não, eu não concordo com isso não, acho que cada um tinha que ficar no seu país, o nosso país não tem que ficar recebendo mais imigrantes e tal, essas pessoas arruaceiras, essas pessoas fedorentas. E aí começou a buscar apoiadores para as teorias do Hitler. Olha só que interessante, em pleno século XXI, uma pessoa se veste de um cara que foi um dos maiores assassinos da história, né? E todo mundo começou a concordar com Hitler, com o personagem do Hitler que saiu na rua conversando com as pessoas. Daqui a pouco ele percebeu que aquilo já estava assim, saindo do controle, ou seja, ele percebeu que aquelas células, aquele sentimento de ódio daquela população alemã que apoiou o nazismo lá na segunda metade do século XX, ela existia ainda, ela não tinha acabado, as pessoas não tinham achado os campos de concentração tão ruins assim, não. Na verdade, elas achavam até bom em alguns pontos. Então, assim, a gente percebeu, eles perceberam na série que os grupos de ódio eles estavam aumentando. As pessoas estavam apoiando aquelas ações que aconteceram lá no passado. Então, é uma coisa a se pensar, né? Quer dizer, muitas vezes a gente acha que todo aquele horror lá do nazismo foi um horror mesmo para todo mundo. Não foi. Tem gente que apoia, tem gente que achou legal, né? Então, é algo muito sério. Muito bem, voltando aqui para a nossa aula, a gente percebe algumas questões, né, que tem que ser colocadas. Existe aí alguns estudos, né? A própria Zalois traz algumas questões aí. E alguns estudos também que falam da violência na América Latina. E nessa violência da América Latina, se traz aí algumas discussões da criminalidade. A criminalidade, gente, é uma palavra que está relacionada diretamente com a violência. E é uma palavra que surgiu quando começou a surgir as grandes cidades, as grandes capitais, os grandes centros urbanos. E aí a criminalidade começou a crescer, começou a aflorar.
né? E chegou na América Latina, claro, nós também passamos por um processo de urbanização. Um pouco difícil, desorganizado, mas passamos. E quando chegou na América Latina, as coisas ficaram muito piores, né? Então, quais são os aspectos que explicam essa violência persistente nas nossas cidades latino-americanas? Um processo de urbanização é um deles, é uma questão, né? Um processo de urbanização que eu chamo de desorganizada, não temos organização, aí vai surgindo aí os bairros de qualquer jeito, sem planejamento, as invasões, e aí começa aquela desorganização, não tem estrutura, não tem um acompanhamento do governo, não é um controle, né, gente, mas um acompanhamento. E as famílias vão ali se agregando, né? Numa casa onde vive 8 pessoas, aí a outra que já vai crescendo já engravida, aí já traz o namorado para morar junto, aí vai crescendo a família, aí depois já tem uma criança, e aí toda essa questão, né? O inchaço da periferia, que é explicado exatamente por isso, essa desorganização, essa falta de perspectiva, né? E que a gente já vai para o ponto 3 aqui, ó, a falta de perspectiva da juventude. Então, o que essa juventude está fazendo nos bairros pobres? Estão estudando? Ou não? Já começa a entrar no mundo da droga, da criminalidade, as meninas já se envolvendo com pessoas numa idade que ainda não é o momento, né? E a gente começa a encontrar várias situações ali que demonstram a fragilidade, que leva a esse ponto aqui, ó, a desigualdade social. Então, quanto mais a gente tem uma juventude aqui sem perspectiva, numa cidade que não tem nenhuma estrutura, mais difícil vai ficando para essas pessoas, mais complicado vai ficando, né, esse ajuste para fazer depois. Por isso que eu falo para vocês, jovens, cuidado com as decisões que vocês tomam agora, porque tudo isso vai refletir na vida adulta de vocês. E às vezes é difícil a gente desfazer uma burrada, viu? É difícil, às vezes dá, mas às vezes não dá, não. Muito bem, então o que a gente tem em relação à juventude, né? A gente tem um mapa da violência de 2016 e fala do número de mortes violentas conforme a raça, né? Cor, raça e idade. Então a gente tem aqui homens negros e homens não negros. Então, aqui aparece de vermelho os homens, né? A taxa aqui, ó. Então, a idade que mais morre homens varia aqui, ó, o pico, bem aqui, ó. Na idade entre 20, aí 30, bem alto, aí 40 vai diminuindo. Então, a idade em que os jovens morrem de forma violenta no Brasil, geralmente estão entre, aqui, ó, chegando aqui na juventude, ó, perto de 18 até 30 anos. O que isso indica, gente? Que tem que ter um olhar muito sério para a juventude, né, masculina, os homens. O que está acontecendo com esses meninos que estão morrendo muito cedo? E ainda falando de raça, a gente traz aqui a maior parte deles, o pico está aqui, ó, homens negros. Homens negros são os que mais morrem de morte violenta. Geralmente, eu acredito estar relacionada com a ligação entre pobreza, né, falta de acesso a oportunidades e já entrando na criminalidade muito cedo. Então, aí, essa tríade de problemas é fatal, né? Em relação aos homens não negros, homens brancos, olha como é a diferença entre homens negros e homens brancos, muito grande. Então, são poucos os homens brancos que morrem de morte violenta nessa idade, mas também é uma questão, tá? Então, aqui nesse mapa diz assim, juventude injustiçada. A linha preta mostra o crescimento explosivo das mortes violentas dos jovens negros dos 10 aos 20. Então, assim, tem muita criança com 10, 12 anos, gente, que já está na criminalidade, que já está assaltando, que já está roubando, que já está usando droga, né? Isso é muito triste, porque esse menino que começa ali com 10 anos nessa vida, gente, dificilmente ele chega aos 20. Geralmente ele vai morrer antes, assassinado,
E não são assassinatos, gente, são assassinatos violentos, é sofrido. Sofrido para o indivíduo, sofrido para a família e triste para a sociedade, né? E esse é o número, ele aumentou aqui, ó, quase 180% de mortes violentas. Isso me faz lembrar muito da época da minha infância, em que muitos dos nossos amigos que cresceram com a gente, antes dos 15 anos, foram para a criminalidade. E se você me perguntar qual deles está vivo, eu não sei, a maioria eu sei que já morreu. Morreu na criminalidade, infelizmente, porque não tinha perspectiva nenhuma e já foi preso, já foi para a cadeia e de lá já alguns morreram dentro da cadeia, outros fugiram, outros morreram assassinados. Então é muito triste uma realidade dessa, que você vê uma pessoa que não tem perspectiva, que chega ali numa idade que era para estar estudando e já está na rua, já está ali, né, numa situação muito complicada. Então, a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras, tá? Somando os pretos e os pardos. Segundo os pesquisadores que foram lá a campo e utilizaram, né, e fizeram um levantamento do Atlas da Violência. Esse Atlas da Violência, pessoal, ele sai todo ano, tá? Todo ano tem um Atlas que vai mostrando diferentes formas aí de questões relacionadas à violência. Então, aqui, os homens também, os países que mais matam, né, onde mais, que tem mais mortes. Então, a projeção dos 10 países com estimativa de homicídio por 100 mil pessoas para 2015, né? O Brasil fica em 9º lugar no país que mais mata pessoas, né? Aqui, a violência concentrada. Observe que a grande quantidade de países da América Central, resultado atribuído ao crime organizado, né? Então, a gente tem aqui El Salvador, Venezuela, Colômbia, Guatemala, né? Honduras. Então, a gente tem países da América Central que estão no topo, né, da questão da violência por conta do crime organizado, por conta facções, aí a gente tem aí uma série de situações, né? E o Brasil em 9º lugar. O Brasil, gente, ganha até do Iraque, olha só. Quem pensa que o Iraque é mais violento, né? Não, o Brasil é mais violento que o Iraque, tá? Então, não é uma posição boa. O Brasil também é um dos países mais violentos. Vamos para a taxa de homicídio no Brasil. Número de homicídios, taxa de homicídio. Então, a gente tem aqui uma série de 1985 a 2015. E aí a gente vê que essa taxa só vem aumentando. Eu não sei se também é a questão de ter crescido os órgãos de denúncia, porque a gente também tem aquela violência, que é a violência que nem chega nas delegacias, nem chega a virar estatística, né? Porque ali fica, as pessoas morrem, desaparecem, por lá fica. Como essa questão de quantificar as mortes, o próprio trabalho das polícias e das delegacias no registro desses crimes, pode explicar o fato da gente ter tido um aumento aqui, ó. Isso não quer dizer também que aumentou a violência em si, mas pode ser que a quantificação, o registro dessas mortes tenham ficado melhor, tenham aparecido mais na estatística. Então, aqui em 2015, ó, a gente alcançou 28,9, né, dessa taxa de violência. E o número de homicídios aumentando aqui, ó, de 19.746 para 52.260. Muito alto, né, gente? E aqui desse lado, aqui fala, desse outro lado aqui, a violência se espalha. Os homicídios aumentam em quantidade e as taxas crescem em todas as regiões, exceto no Sudeste. Mas a gente vê aqui, ó, que as maiores taxas de homicídio, né, ou de violência, acontecem, né, nessa região. Olha só, 2005, o cenário que era, ó, até o Amazonas, Acre, que estava um pouco menor. Aí, quando a gente pula para 2015, né, já tem um outro cenário. O Amazonas aumenta, fica mais violento. A região do Pará nem se fala. Olha só a cor que já está aqui, ó. Já está quase roxo. O estado de Rondônia sempre foi alto, olha aqui o número de violência, chegando a 30, 39. Mato Grosso, né? Várias regiões do Nordeste também aumentou o índice de violência aqui, ó. Então, isso demonstra o quê? Uma preocupação dos agentes públicos, tá? Que tem que reparar esses altos índices. O que que acontece?
Eu sei que aqui na parte do norte, uma das explicações que se dá em relação a esse tema é por conta, uma delas, né, em relação aos problemas agrários. A gente tem problemas seríssimos, né, com questão agrária. A falta de organização urbana, né, sistema de segurança pública não dá conta, né, muitos bairros pobres, muita pobreza e também muitos feminicídios, tá? É uma taxa altíssima aqui na nossa região, no nosso estado de Rondônia, uma taxa muito alta de feminicídio. Então, por isso que a gente vê esse cenário aqui, tá? Muito bem, então Rondônia, gente, falando do nosso estado, ele liderou a lista dos estados com maior diminuição da taxa de homicídios em 2017. Isso foi uma boa estimativa, né? E aí, olha aí o que eu disse para vocês, relacionados aos crimes agrários, relacionados às perseguições, invasão de fazendas. É uma série de situações, gente, que acontece aqui no estado. Aí a gente traz aqui nas palavras de Machado, a história da colonização de Rondônia, portanto, também explica a violência e o grande número de conflitos que permeiam a nossa sociedade, né? Por exemplo, no ano de 2016, Rondônia foi o lugar do mundo mais violento em termos de conflitos por posse da terra. E registros dessa natureza aumentaram desde o notável caso de Corumbiara. Não sei se vocês ouviram falar no massacre de Corumbiara. Foi um massacre horrível, morreu muita gente. Foi um crime agrário, tá, gente? Então, o Rondônia tem esse histórico, né, de conflitos agrários. Não é de hoje, isso já acontece há anos, né, muitas décadas. Esse já é um dado mais atualizado, ó. A gente teve no Brasil 65.602 homicídios registrados, diga-se de passagem, tá? 72% dessa violência foram cometidos por armas de fogo, tá? E aí é que tá, o Estatuto do Armamento é uma polêmica no nosso Brasil, né? É crescimento, aí o pessoal quer desarmar, outros querem armar, enfim, isso é uma outra discussão que eu não vou entrar aqui, tá certo? A maior parte dessas mortes foram da juventude, então vocês jovens têm que tomar cuidado, tá? 35.783 mortes foram registradas, né? Um aumento de 6,7% em relação a 2016. Né? Os piores cenários que tem no Brasil da violência nesse ano de 2017 foi Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco e Alagoas. Em relação ao perfil do homicídio, entre 2007 e 2017, 618 foram de pessoas vítimas de homicídio, 92% eram homens, tá? E por aí vai. Aqui vocês têm acesso aqui ao material, podem estar sempre olhando. Violência contra a mulher, né? 4.936 pessoas, mulheres assassinadas em 2017, o maior número em 10 anos. Foram registrados aí 13 assassinatos por dia, tá? E 66% desses assassinatos foram contra as mulheres negras, ok? E aí aqui tem mais dados também em relação à arma de fogo, violência contra o público LGBTQIA+, né? Agressões, então aqui ó, foram registrados 193 homicídios contra essa população e tem vários outros dados aí que vocês podem estar relacionando, vocês podem estar pesquisando. Isso aqui, gente, está disponível na internet, tá? Tem um dado aqui que antes da gente terminar, olha só que interessante isso aqui, gente. Fizeram um estudo da maior frequência pelos dias da semana. Quais eram os dias da semana que mais tinham assassinatos? E aí foi identificado que os dias que mais tem assassinatos, gente, dia de sábado. Por que será, hein? Por que dia de sábado é o dia que mais tem homicídio? Será que tem a ver com festas? Já que a gente está falando que o maior número é da juventude, pode estar relacionada à juventude que gosta de sair para festa, badalar, e aí, infelizmente, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Mas aí a gente tem peso da desigualdade social, a taxa de homicídio de negros, tem aqui os cenários por estado, tá? Tem aqui a questão de homicídio de mulheres negras, homicídios fora da residência, né? O número de homicídios dentro de casa cresceu, o número de mulheres mortas por armas de fogo também cresceu,
tá? Então, tem vários dados aí para vocês coletarem, tá certo? Bom, então a gente termina aqui as nossas referências, espero que vocês tenham gostado. Tem muita informação aí para a gente levantar e estudar sobre esse tema. E a gente volta daqui a pouco para fazer a nossa revisãozinha, tá bom? Guardo vocês, até mais!